E aí galera, sejam bem-vindos ao DreamStation. Hoje eu estava planejando fazer o review deste novo processador que eu acabei de adquirir, que é o Intel i7 5930K. Mas infelizmente eu decidi primeiro fazer um vídeo falando sobre processadores e computadores. Eu vou estar explicando o que um processador faz, para você entender o quão incrível pode ser este pequeno aqui. Porque a maioria das pessoas não sabe a diferença entre um i3, um i7 e um i5. Não faz a menor ideia, só sabe que tem números, que tem um i na frente e depois tem um outro número. Então vamos lá. A pior coisa que acontece quando você vai numa loja de computadores ou derivados, tipo Casas Bahia, Avan ou Ponto Frio e outras, dentre muitas outras que vocês encontram por aí nos dias de hoje. Aí você chega lá e você está olhando para os aparelhos, está olhando para os notebooks, está olhando para os computadores e você... Está olhando para os computadores, daí aparece o funcionário e pergunta para você: posso ajudar? Ah, esse daqui é bom, ele tem 2 teras de HD e 4 GB. E você fica... What? Ele, é um i3 com 4 teras e 3 GB. Você, legal. Mas, Então, eu fico com uma raiva, um ódio, assim, que puta que pariu. Eu odeio vendedor, ou como eles colocam alguém pra cima da função, que não sabe nem o que tá falando, não sabe nem o que tem dentro da máquina que ele tá vendendo. Então, se você não sabe o que é o produto, você não sabe o que o produto faz, não tenta vender, caralho. Mas então, voltando ao assunto. O que você procura quando você está procurando um notebook, por exemplo? Você quer saber o processador, você quer saber se ele é um i3, um i5 ou um i7, que seria a família do processador. Você quer saber quantos núcleos o processador tem. Você quer saber qual é a velocidade em gigahertz deste processador. E você vai querer também saber quantas threads ele tem e a memória cache. Então você vai estar procurando por essas informações, no caso de processador. Não vamos nem falar de placa de vídeo, nem de memória RAM. Então vamos lá, o que muda de um processador para o outro? Os Core i3, no caso que eu tenho um Core i7 na minha mão, eles são os processadores mais simples da Intel. Mais simples do que eles, eu tenho o Celeron. O Celeron tem apenas um núcleo de processamento, enquanto o i3 ele tem 2 núcleos de processamento. E o que isso muda na sua vida? Antigamente, quando os computadores tinham apenas um núcleo de processamento, eles tinham muitos problemas em realizar múltiplas tarefas antes do hyperthreading. O que é o hyperthreading? Eu já vou explicar para vocês. E quando você estava jogando, por exemplo, um jogo, você abaixava aquele jogo e mexia em outras tarefas do Windows, aquele jogo acabava travando ou paralisando ou ficando naquele ponto, porque o seu processador ele estava ocupado processando outras tarefas. Ou seja, quando um computador executa qualquer programa, ele tem uma lista de código, então ele tem que executar aquele código até o fim. Senão, o programa não executa. Pois bem, se você sabendo dessa informação, voltamos ao nosso sistema, que no caso, digamos, é um Core i3. Então temos ali um Core i3. Quais informações a gente vai querer saber dele? Ele tem 2 cores e provavelmente vai ter 4 threads. O que isso significa? Que ele consegue processar até 4 informações e que ele tem 2 núcleos. Esses 2 núcleos físicos, na verdade, são os únicos que vão processar as informações. As 4 threads vão deixar as informações prontas para que esses 2 processadores possam processá-las assim que possível. Assim você não perde tempo de processamento do que se você tiver 2 núcleos e os 2 núcleos estão parados tendo uma informação e quando a informação acabou, vem outra informação não está pronta para chegar neles. E aí você tem um atraso, e com esses 4 threads você tem este ganho extra. Para que serve a memória cache? Com a evolução dos processadores, a memória RAM acabou por não acompanhar a mesma velocidade do processador, sendo assim necessária uma memória muito mais eficiente, chamada de memória cache. Como ela é muito mais cara para ser produzida, ela é sempre feita em pequenas quantidades. Por exemplo, os processadores de hoje têm até 15 a 20 MB de memória cache. Claro, isso seria um i7. E essa memória é muito mais rápida do que a memória RAM, então para determinadas operações ele vai pegar da memória cache ao invés de pegar da memória RAM e vai fazer isso muito mais rápido. Pois bem, qual que é a diferença de um i3 para um i5? Pois 2 a 4 núcleos e possivelmente até 8 threads. O
O i7 ele vai ter desde 2 núcleos até 8 núcleos e até 16 threads. E a diferença de um para o outro também é quanto ele consegue gerenciar de memória RAM. Então, digamos assim, vamos chutar um número. Digamos que tem o i3 que consegue gerenciar 4 GB de memória RAM. Já o i5 consegue gerenciar 8. Digamos um i7 top de linha consegue gerenciar